Fala pessoal, Leandro aqui, vamos lá para mais um tutorial do 500 Pro. E hoje eu vim explicar como que é calculada a parte de TIR, que algumas pessoas têm me perguntado. Olha só, aqui na página inicial, no dashboard inicial, a gente tem a informação de taxa interna de retorno, que está 13,49 aqui. Isso vem aqui da parte de evolução patrimonial, que a gente consegue calcular o fluxo de caixa. Isso aqui é o dinheiro que sai do bolso do investidor para a carteira de investimentos e depois que retorna da carteira para o bolso. Então, quando ele está em verdinho aqui, significa que saiu da carteira e foi para o seu bolso. Quando ele está em vermelho, significa negativo, né? Significa que saiu do seu bolso e foi para a carteira. Esse movimento de fluxo de caixa indo e voltando, a gente consegue calcular a taxa de retorno que você está tendo, tá? Então é dessa forma que o sistema calcula. Eu até coloquei numa planilha aqui para simplificar o processo, porque aqui tem muita informação, é natural que você acabe não entendendo de forma tão clara. Então deixa eu mostrar para vocês aqui nessa planilha, para vocês entenderem como é que funciona. Deixa eu colocar aqui em tamanho maior. Olha só. Vamos imaginar o seguinte: no mês de janeiro de 2026, vamos dizer que o investidor começou e fez um aporte. E aí ele vai lá e coloca 100 mil reais. Então o fluxo de caixa aqui, ó, é negativo. Ou seja, saiu o dinheiro do bolso dele, entrou na carteira de investimentos, 100 mil reais. O custo para ele montar essa carteira foi quanto? Foi de 100 mil reais. Ainda não teve lucro prejuízo, não recebeu dividendos. Beleza, até aqui tudo ok. Vamos para o mês 2, ver o que aconteceu. Bom, nesse mês, o custo da carteira dele continua em 100 mil, o que significa que ele não fez novas compras, continua com 100 mil. Só que ele recebeu 1.000 reais de dividendos. Onde é que ele colocou esse dinheiro? Se ele recebeu 1.000 reais de dividendos e não fez novos aportes, esse dinheiro voltou para o bolso dele. Então tem 1.000 reais positivos que voltou para o bolso dele. Isso aqui eu vou usando para compor o cálculo depois da rentabilidade, tá? Veja que isso aqui muda, porque se eu falo aqui de 10 mil reais de dividendos, veja que isso aqui já muda totalmente, entendeu? Então ele pega todos os fluxos. Eu vou deixar aqui por enquanto 1.000. Ok. Vamos para o terceiro mês. O que aconteceu? Aqui já aconteceu um caso um pouco diferente. Esse investidor, ele não recebeu dividendos no terceiro mês, mas ele fez uma venda. E nessa venda ele teve que assumir 500 reais de prejuízo. Perdeu 500 reais aqui, tá? O custo da carteira foi para 99.500. Então veja bem, como ele perdeu 500 reais, mas ele vendeu um ativo e recomprou com a sobra, ficou com 500 reais a menos aqui. Imagina como se ele tivesse comprado lá, investido um lote de ações que ele pagou 1.000 reais. E foi o único lote que deu errado. Desses 100 mil que ele investiu, 1.000 reais ali ele comprou algumas ações que deram errado, ele perdeu 50%. Esses 1.000 se transformaram em 500. Ele pensou, cara, vou zerar isso aqui antes que eu perca muito dinheiro. Coisa que os investidores fazem, né? Os iniciantes. Aí, beleza. Vendeu os 1.000, só que sobrou só 500. O 500 que sobrou, ele recomprou. Como ele vendeu os 1.000, caiu de 100 para 99 mil. Mas ele pegou o 500 que sobrou e recomprou. Então foi para 99.500. Qual foi o fluxo de caixa? Zero. Zero. Porque ele caiu o custo para 99.500, mas ele teve 500 de prejuízo. Então não sobrou nada para ele. Foi zero. Próximo mês, para você entender. Ele recebeu 1.000 de dividendo e ele fez uma venda onde ele teve 1.000 reais de lucro. Então, olha só, ele recebeu 1.000 de dividendo, recebeu 1.000 de lucro. 2.000 reais entrou. O custo dele foi para 102.500. De 99.500 para 102.500 são 3.000 reais de diferença. Só que 1.000 foram pagos pelos lucros, não saiu do bolso dele, saiu do lucro, saiu do mercado. 1.000 reais saiu dos dividendos. E a diferença? Porque foram três. Saiu do bolso dele. Então, do bolso dele saiu 1.000 reais. Tá? Continuando. Esse investidor encheu o saco da bolsa e resolveu que não vai mais investir. Então tá. Só que no mês 5 ele recebeu 1.000 reais de dividendos. Ele recebeu mais dois. Deixa eu colocar aqui em formato de número. Ó, ele teve um lucro de 20.000 reais. Então eu sei que se ele estava lá com 102.500 de custo e teve 20 mil de lucro, então ele conseguiu zerar esse patrimônio por quanto? Por 122.500, né? Porque estava 102.500 de custo, mas quando ele vendeu, ele teve 20 mil de lucro.
E aí ele recebeu mais 1.000 de dividendo ainda. Então deu quanto no total? 123.500. Então aqui o custo zerou, significa que ele desmontou a carteira dele, não tem mais nada investido. E ele passou da carteira para o bolso dele 123.500. No final das contas, isso resultou a uma taxa de 90,6% ao ano. Vai ter investimento, hein? Se ele tivesse ganhado aqui, ó, só 5.000, a taxa seria de 28% ao ano. Ele saiu com 108.500 no final das contas. Entendeu? Então ele colocou 100, tirou 1.000, depois não mexeu mais, daí botou o 1.000 que ele tinha tirado, aí depois ele saiu com 108.500. Deu essa taxa. Então, essa aqui é a lógica por trás dessa matemática toda e que a gente chega aqui no nosso dashboard com essa evolução e a conta aqui que mostra 13,49. Espero que você tenha entendido e eu te vejo no próximo tutorial.